Estamos de volta, hein, para falar do Corinthians. Esse Corinthians é espetacular, 3 jogos, 3 vitórias. E aí, ele iguala o seu recorde e vai completo para o majestoso, né? O Corinthians também, ainda com o time muito mexido, né? Longe de ser o time titular, venceu o Água Santa por 2-1 na Neoquímica Arena. Gols do Alex Santana de letra e do João Pedro Choca, enquanto o Netinho descontou para o time de Diadema, que faz uma campanha muito ruim, o Água Santa. O resultado levou o Timão a igualar o recorde de vitórias consecutivas no século, com essa 10ª vitória. O clube não conseguia desde o Paulista de 2001. Além de manter o 100% de aproveitamento, no estadual, é a melhor campanha geral. E aí o Emiliano Dias falou sobre como que o time vai tão bem em campo e tem a confusão fora de campo. E reclamou. Falou que, vocês só falam do que acontece fora de campo. Vamos ouvir o Emiliano. Y con Fabinho, con todo, con el presidente, con todo, blindamos todo de adentro, que ahí como que vos está en otro mundo, en otra cosa. Uno no só de ver muita televisión, muito nada, mas obviamente que sé lo que acontece claramente, mas lá dentro hay una armonía de trabajo que es muy gostosa. Eu acho que nunca viví, siempre falamos con Ramón que muy pocas veces no aconteció, salvo en River, después no aconteció más en ningún lado. Tener esa armonía de trabajo, llegar con esa vontade de no solo de llegar a trabajar, sino de ficar. De almorzamos, llantamos, estamos todo el día ahí adentro. Y es algo que una experiencia que no sé cómo falar porque no se explica. Hay una sensación, una armonía, una energía muy positiva lá adentro. Y nós sabemos que nós lo único que podemos hacer es seguir haciendo bien nuestro trabajo y ganar. Es la única forma de ayudar a Corinthians. Es ruim que se fale más de esas cosas que realmente lo que el grupo de trabajo, no nós, para los jugadores están haciendo un esfuerzo enorme, jugaron un juego muy importante la semana pasada, porque le tenemos que dar valor, porque el año pasado no se ganaban estos juegos, entonces este año se está ganando y se tiene que hablar más de lo que están haciendo este grupo, del esfuerzo que están haciendo, porque no es fácil. Están cansados, están corriendo mucho trabajo de fuerza y ainda siguen trabajando y siguen. Pero bueno, hoy no podemos hacer nada. Hoy lo único que nos queda en nuestra mano es ayudar al club de la posición de cada uno, de Fabinho, de Ramón, de Emiliano, de Osmar, de Urribarri, del profe, del fisioterapeuta, del ropero, de todo, estar cada uno en su lugar, hacer eso mejor para que Corinthians siga funcionando. Sí, también quiero agregar algo que a mí, más allá de ese tema político que tenemos poco conocimiento, que nos gusta a nosotros. Muito bem. Tá aí o Emiliano e o Ramon Dias. Vou fazer uma defesa aqui, minha e da nossa classe, viu, Casão? De falar que a gente não fala das 10 vitórias, não é possível. Eu acabei de falar, exaltar 10 vitórias seguidas, ninguém igualou o negócio do século. 12. Falando do time. 12. 12 é porque teve o jogo do Racing no meio do caminho lá, a derrota, né? Por isso que se conta. 10 em território, 10 contra adversários nacionais. É isso. 12 contra adversários nacionais. Agora, a gente vem falando isso, mas aqui a gente vai fazer. Tem uma confusão lá, polícia, quebra-pau, não sei o quê. Numa votação do impeachment do presidente, a gente não vai falar, porque tem que falar do time. Acho que a gente fala das duas coisas de forma equilibrada. O que você acha? Claro, isso. Existe aquilo. Vai fingir que não está acontecendo? Não existe. Está pegando fogo o negócio, estão tentando votar o impeachment do presidente, tem investigação policial e não vai fingir que não existe aquilo. Existem as duas coisas. Eu até escrevi esses dias sobre isso. O Corinthians tem dois mundos. Tem um mundo esportivo do futebol, que não só do profissional, né? O Corinthians está na final da Copinha, é o atual campeão, está na final da Copinha. As meninas do futebol feminino ganham tudo, apesar de ter perdido o Campeonato Paulista com o Palmeiras ano passado, ganhou Supercopa, ganhou Libertadores, ganhou Campeonato Brasileiro. O futebol do Corinthians, o mundo esportivo, está andando, de bem ou mal, está andando, né? Agora, a parte política, administrativa e financeira é um caos. Isso daí existe e tem que ser discutido, sim. São dois mundos diferentes. O que não pode é criticar o time, mesmo ganhando, por causa da parte política. Aí é misturar as coisas. Mas não. Tem esse lado péssimo, que é um caos, que está todo mundo querendo saber de verdade o que acontece, que parece que tá uma luta ali para as coisas não ficarem claras, dos dois lados, hein?
na minha visão, dos dois lados. Uma luta intensa para as coisas não ficarem claras. Essa é a visão que eu tenho. Mas dentro do campo está tudo muito claro. O time está numa fase boa mesmo. As coisas funcionam. Parece que arrumou um resultado fixo, né? O Corinthians parece que fechou um contrato com o resultado. 2-1. 2-1 com o Bragantino, 2-1 no Velo Clube, 2-1 no... ontem foi quem mesmo? Água Santa. Água Santa. 2-1 no Água Santa, 2 no Velo Clube, 2 no Bragantino. Pronto. O time está voando, terminou voando ano passado, começou voando. Essa parte é indiscutível. A bola rola. Mas em algum momento, se o mundo financeiro, político, administrativo não for resolvido, em algum momento aquilo vai interferir no futebol. De que maneira? Atrasar salário, processos de time, jogadores que já saíram, processos de empresários. É isso. Em algum momento, se não for resolvida a parte política, ela vai interferir na parte do futebol. Bom, mais uma vitória, Arnaldo. Corinthians vai grande para o Clássico. E aí, para o Clássico, vai com a tropa de choque completa. Exato. Qual foi a última derrota do Corinthians em território nacional? Contra o São Paulo, lá em Brasília. São Paulo. Exatamente. Então, o Clássico de domingo, torcida única, Morumbis, etc., onde o Corinthians tem dificuldade de jogar, desde a torcida única é o maior peso de mando, né, nos clássicos paulistas. É o Morumbi a favor de São Paulo e a Neoquímica Arena em favor do Corinthians. Agora, a largada do Corinthians, o final da temporada do Corinthians, emendando com esse início, é muito mais consistente do que o final da temporada passada e o início do São Paulo. E o início do Corinthians, eu vejo um planejamento bem feito, levando em consideração que o time tem a pré-Libertadores lá na frente, mas esse revezamento de times, e quando acho que o Emiliano falava da vitória que não vinha, é a vitória na estreia. É muito difícil a estreia do Corinthians em Bragança. O Corinthians ganhou em Bragança com mais ou menos esse time B que venceu o Água Santa, usou o time A contra o Velo Clube e agora vai com o time A para o jogo com o São Paulo. Enquanto o São Paulo vai jogar hoje. Veio dos Estados Unidos, tudo misturado, aquela coisa toda. E a gente vai ter, para quem é aqui da capital de São Paulo, no mesmo final de semana, 2 clássicos, um pela final da Copinha e um pelo Paulista, entre São Paulo e Corinthians. Os dois com o mando do São Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar da Copinha. O mando da Copinha tá uma maior polêmica, Pacaembu, mas a torcida única do São Paulo nos 2 jogos. Essa é a cidade de São Paulo também, o estado de São Paulo. E acho que pro jogo dos profissionais, o Corinthians, mesmo fora de casa, está mais pronto que o São Paulo para esse jogo. Né? Está mais inteiro, mesmo sem o Galo, seu principal jogador. É o que o Casão falou, no campo as coisas estão funcionando, o Corinthians montou um bom elenco. Desde o ano passado tem um bom elenco, tem boas alternativas no banco de reserva, e não é só o Garro, né? Eu estava falando outro dia com um jornalista chileno sobre o Bidon lá no Sul-Americano Sub-20. Garro e Bidon foram essenciais no ano passado para o time do Corinthians. O Corinthians está se virando bem sem os dois. Sem o Hugo, goleiro, né? No começo não jogou até agora. Vai vendo, né? Então o Corinthians tem um grupo forte, se acostumou a ganhar, mas é o que o Casão falou. A situação do extra-campo, ela, por mais que esteja sendo feito um trabalho bom pelo Fabinho Soldado, pela comissão técnica de blindagem, ele pode, esse caos externo, influenciar, né? Porque pela primeira vez nessa gestão, começou a acontecer o que o Casão citou ali do atraso de salário do grupo atual. O ano passado, o Corinthians conseguiu manter sempre as coisas em dia, até adiantar com o grupo atual. Era a escolha do boleto certo. A escolha do boleto certo era do boleto dos caras que estavam jogando e da comissão técnica. Se a coisa começa a postergar, dá problema, Tirone, sempre dá problema. Então, o Corinthians, enquanto está nessa situação de vitória, tudo isso não parece tão importante, mas é. E as vitórias, e o Casão falou bem, nas 3 categorias, seja no feminino,
de novo na Copinha e no time profissional, sobretudo, dão respaldo ao presidente do clube. É por conta das vitórias, sobretudo do time profissional, que ele permanece no cargo. Senão já tinham varrido ele do cargo. E é por conta das vitórias que a torcida organizada e o torcedor do Corinthians, em qualquer enquete, é contra o impeachment. Eles nem sabem exatamente qual que é a discussão do impeachment. Mas o time está ganhando em campo e ainda não pode mexer, certo? Essa é a conclusão do torcedor. E nós vamos ter, eu acho, eu não sei se o Casão concorda, a minha impressão é que, pela continuidade do trabalho de Ramon Dias, Zubeldia, pela atração, Morumbi, Oscar, sei lá o quê, rivalidade, a tendência é que São Paulo e Corinthians seja mais apetitoso do que foi Santos e Palmeiras. E tenha mais competição mesmo, e mais público, e talvez seja o primeiro grande jogo da temporada paulista em 2025.